Esporte Clube chegou a vez. E vamos nós, meus amigos, mais uma vez um grande abraço. Essa semana vai pegar, porque além do Campeonato Paranaense, está chegando o Campeonato Brasileiro. Eu já deixo aqui, o assunto de pé, ou em pé. Antes de mais nada, nós temos aqui para os senhores as gravações, tanto do Curitiba, do jogo final, lá em Cascavel. O Zé vai dizer se foi bem ou mal, né? E o Atlético que jogou com o time para ganhar de 4-1, jogou com o time até misturado, e o Eduardo vai contar mais a respeito. Mas abre-se já uma ideia e uma preocupação para o Campeonato Brasileiro. A gente está acompanhando outros estados e a coisa está pegando. O Flamengo, seu Eduardo, o Flamengo está fazendo favor. Está fazendo um favor para muita gente, que ele pode não jogar o ano que vem na Série A do Campeonato Carioca. E brincadeira, porque jogaram com infantil, juvenil. Eu estava torcendo que algum deles perdesse, porque eu acho que é seriedade o futebol, seriedade. E não é só o caso do Flamengo. O que dizer, que agora nós estamos em Série A, então nós estamos envolvidos no Estados brasileiros. O São Paulo, que eu vi uma entrevista do Crespo após a derrota para o Palmeiras, e que o São Paulo está em dívida, em débito com jogadores, e além do problema havido. Então não é só Curitiba que está com problema, o Atlético, no Brasil todo, mas nós vamos falar aqui. Capitão, meus amigos, pode começar. Um grande abraço a todos. Vamos lá. Você falou do Flamengo. O Campeonato Carioca é o mesmo regulamento do Campeonato Paranaense. 2 grupos com 6, né? 2 chaves, chave A e chave B, e o Flamengo está numa das chaves na zona do rebaixamento. É o 5º colocado. Exatamente. Como são 6 em cada chave, ele é o 5º, e aí só tem um abaixo dele. Você imaginou com aquele plantel, então tem mais uma plantel de cavalo, com aquele elenco? Edu, agora tem um detalhe, capitão. Um abraço a todos. Jogou Arrascaeta? Não. Jogou Jorginho? Não. Jogou Saúl? Mas o Flamengo não pode estar. Pera. Deixa eu concluir meu pensamento. Saúl jogou contra o Fluminense ontem. Não, ontem. Saúl jogou? Não. Só jogou o Carrascal. Qual é o forte do Flamengo? É o meio de campo. E cadê o meio de campo do Flamengo? Isso já linko com o Curitiba, que não tem meio de campo e por isso... Mas tem grandes jogadores. Mas, capitão, Samuel Lino, Pedro isolado lá na frente. São jogadores. Mas aí é o time do Flamengo. Tá, mas aí o Flamengo ele fica um time igual ao Fluminense, do mesmo nível. Eu quero ver se entrassem os craques do meio de campo. Quem pode pagar, seria... pode pagar 120 milhões por um jogador... E ainda está trazendo o Paquetá, né? Pois é, mais 120 milhões. Mas aí esse lado de conformismo, não, eu diria, obrigação... É não colocar os jogadores. Não, é obrigação de colocar o melhor time em campo. Claro, desculpe. A obrigação do Flamengo com o segundo time é levar de roldão esse campeonato carioca. Se tem o elenco que tem, se você pega o elenco do Flamengo que vinha jogando, quanto custa? Nossa, é mais que qualquer time que está no Campeonato Brasileiro. O time que está em campo lá custa R$1 bilhão. Custa muito agora, mais do que todos ontem não é superior que a do Fluminense. Não, mas por que não colocou? Mas tecnicamente, individualmente, não é melhor. Vê, por que não colocou? Essa é a pergunta. Aí que tá. O capitão está combatendo o fato de poupar. Você tem o elenco e quer poupar. Então, agora você imaginou o custo que vai ser. Se ele for... Agora vai jogar Arrascaeta, vai jogar tudo isso. Fala, Edemar. Aí que capitão, tá. Dentro desse assunto. Um abraço. Você levantou na abertura uma questão que eu acho importante até a gente servir como tema até de uma análise mais profunda. A questão financeira por que passa os clubes.
hiper endividados. Então, quanto tempo nós estamos falando desse problema de se Mas gastar? Eu não estou entrando nem nesse caso, nós estamos falando de grandeza. O Flamengo tem uma grandeza. Mas não é a dívida que joga. Não é a dívida que joga. Os times não estão jogando. A verdade é essa, põe equipes alternativas e elas não correspondem. Exatamente. Não correspondem, os jogadores deixam a desejar, daí aqui. O Coritiba, cada rodada, punha um time. Era agora o titular, daqui a pouco o... Não, Coritiba sabe, como diziam antigamente, e fez uma campanha... Você não se assustou foi se com classificar Coritiba? na última rodada e até o momento estava correndo risco. Perdendo. Estava correndo risco. O Atlético Paranaense também teve dificuldade, foi se classificar efetivamente na última rodada e na última colocação do seu grupo, o Atlético. Por isso que o Atlético vai jogar a partida decisiva fora de casa. A primeira partida joga em casa porque ele tem menos pontos do que nós vamos chegar nisso. A equipe do Cianorte, do que o Foz do Iguaçu. Eu comecei esse assunto, nós vamos colocar o nosso aqui também. Nós estamos já entrando de sola no Meta Esporte Clube, né? Já achando, né? E você de casa, se inscreva, né, capitão? Se inscreva aqui no canal Metapá, no Meta Esporte Clube. Dê o seu like. Com esse dedinho aperta, dá o like, compartilhe com os amigos. Joia! Bem, agora vamos falar um pouquinho do caso. Eu vi o Curitiba Eduardo jogar sábado, eu vi. Pelo amor de Deus. O que eu posso esperar quarta-feira? O que eu posso esperar quarta-feira? Não, será que não é melhor nós falarmos inicialmente do Atlético que ganhou de 4-1? Ganhou do Galo, é verdade. Ganhou do Galo. Mas vai pegar o Inter. Aí é outra sério candidato a cair. Aí conseguiu fazer candidato a rebaixamento. Eu acho que é até bom para o futebol do Paraná, porque o Galo nada representa. É bom para o futebol do Paraná, que está aí brigando para não cair também, o Andraus, que cai o Andraus também. Porque Galo, Maringá, Andrausa não representam nada. São Joséense não representam absolutamente nada para o futebol. São Joséense é o melhorzinho deles. São Joséense foi uma surpresa. Né? Foz, parabéns a Foz. Foi uma surpresa o São Joséense, que nos jogos do São Joséense nós tivemos público de uma média aí de 4 mil espectadores. Exatamente. Ainda bem. E é uma cidade importante, sim, né? E do lado de Curitiba. Embora do lado de Curitiba, onde a torcida é Atlético e Curitiba, e os jogos foram Paraná, em Curitiba, né? E os jogos foram Mas aqui. É um clube que está sendo criado. E mostraram que é um time novo, né? Com uma ideia nova, que de repente pode crescer. Eu acho importante. E o Marlos é um menino inteligente, conhece futebol, não é? Jogou no exterior, aquele mesmo que foi revelado pelo Curitiba. Imagina a dificuldade. Ele é o dono do São José. Imagina a dificuldade. E ele está trabalhando e já parece que tem alguma negociação entabulada aí, adiantada, para ele vender 2, 3 desses jogadores, daí dá o suporte financeiro. Não, e qualificando o estádio do Pinhão, dando-lhe condições, por que não a torcida de São José dos Pinhais a prestigiar o time? E outro time que eu vejo com boas chances e realizando uma boa campanha é o Azures, que está aí em várias ocasiões. Você gostou do Azures? O Azures fez um bom jogo. É melhor do que o Foz, Eduardo? Acho que é melhor que o Foz. O Azures é comandado pelo Alexandre Galo, o Azures é um Galo, ex-jogador, melhor, né? sabe? O Azures tem mais presença do que o Foz. O Azures... O Foz foi irregular no campeonato. Isso. O Foz foi já foi mais exatamente isso. Vamos então agora, quarta-feira tem o Campeonato Brasileiro, mas vamos dizer agora o agrupamento, né, das nossas equipes para dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, vamos começar lá. Com os resultados. Vamos lá. O Maringá venceu o Andraus 1-0. O Londrina empatou com o Cianorte. O Operário empatou com o Foz. O Cascavel empatou com o Curitiba 1-1. O Azures venceu 1-0 o São Joséense. E o Atlético venceu o Galo Maringá 4-1. Com isso, nós ficamos assim. No grupo A, o Londrina foi o líder com 14 pontos. Em segundo, o Foz do Iguaçu, 11. Em terceiro, o Atlético com 10, com saldo de 4. Em quarto, o São Joséense com 10, com saldo de 1. No grupo B, o Azures 11, o Curitiba 8, o Cianorte 7 e o Operário 5. O Andraus e o Galo Maringá vão ficar para torneio da morte, assim como o Maringá com 8 e o Cascavel com 6
também vão. Quanto pra Maringá, não é? Imagine o Maringá com 8 pontos, estaria classificado se ele tivesse no grupo B. Mas quantos pontos fez o São Joséense? O São Joséense fez 10 pontos. Eu acho que é surpresa agradável para nós. O Curitiba fez? O Curitiba fez 8. 8, estaria fora, capitão. Olha aí, é incrível. Se tivesse no outro grupo, tava... É de a gente... pena do torcedor de Maringá, os 2 times na zona da mas degola. Ainda bem que eles vão se... deles vai embora. Um deles vai, eu acho que vai o Galo. Mas então... E aí nós temos o seguinte, como o regulamento diz, a decisão agora, as quartas de final, é o primeiro de cada grupo contra o quarto do seu grupo. Então nós temos Londrina versus São José. O primeiro jogo é em Curitiba, ou eu não sei, a federação deve marcar hoje, deve ser esse no Dorival Brito, bem provável. Então é São José e Londrina, e daí no outro final de semana, Londrina e São José em Londrina. O outro jogo do grupo A é o segundo e contra o terceiro. Então, como o Atlético é terceiro, o primeiro jogo o Atlético manda na Arena. Então é Atlético e Foz do Iguaçu, nesse sábado ou domingo. É dia 1º, a Federação marca hoje. A Federação vai marcar, é o final de semana. 7 de fevereiro. A Federação marca hoje à tarde dia a data dos jogos. Joga agora quarta-feira o Pode Campeonato Brasileiro e dia 1º... Pode ser 31. Dia 1º... 31, aliás. Pode ser 31 e 1. 31 e 1. Ou sábado ou domingo. Ela 31 pode e 1 é verdade. Opção. Então é Atlético e Foz do Iguaçu neste final de semana e Foz do Iguaçu Curitiba, e Atlético na outra semana em Foz do Iguaçu. Bom, no grupo B, o Azures foi o líder, o quarto colocado foi o Operário. Então é Operário e Azures em Ponta Grossa neste final de semana, no outro é Azures e Operário em Pato Branco. O Curitiba foi o segundo, então é Curitiba e o Cianorte é o terceiro. Então é Cianorte e Curitiba. Neste final de semana, o Curitiba vai a Cianorte, tem um jogo aqui na quarta com o Bragantino, Campeonato Brasileiro. E aí, no final de semana, vai enfrentar o Cianorte. O Bragantino está no outro final de semana, o Curitiba tem jogo no meio de semana, acho que não joga no meio de... Curitiba joga no dia 4. Contra o Cruzeiro, do dia 5 contra o Cruzeiro. De presente. Vamos jogar lá em Belo Horizonte. Vamos lá. Semana. É um presentinho. Bom. Pega o Bragantino, que está atropelando em São Paulo, e depois pega o Cruzeiro. Vamos então agora. O Internacional embalado pega o Atlético Paranaense. E o torneio embalado, ganhou o clássico, né? E o torneio da morte. Que belo jogo, hein? Que belo jogo. O torneio da morte. São 2 jogos também. É Galo versus Maringá, depois Maringá e Galo. Os dois mandam no Willie Davis, não muda nada. Tudo em casa. Andraus e Cascavel. Primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo em Cascavel. Daí Cascavel e Andraus. Esse é o torneio da morte. Quem vencer, quem perder, cai. Posso fazer uma pergunta a vocês? Poderemos ter uma final Atletiba? Pode. Claro, poderemos. Eu começo com você, Demar. Já voltamos nesse caso. Nós temos, quando eu falo nós, Curitiba e Atlético, tem elenco para ganhar, para desenvolver um grande trabalho nesse Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo está mostrando. O Inter, eu vi o Inter jogar. Que Capitão, partida fez o Inter. E o Bragantino é o time. É verdade. É o time. É verdade. Nós temos elencos para jogar quarta, sábado, um torneio aqui durante 2 meses. Só para dar um subsídio, o Bragantino está invicto no Campeonato Paulista e não sofreu nenhum gol. Só isso. Fala, meteu um monte de gols, né? Começa com você, Demar. Começa com uma pedreira, né? Embora o jogo seja aqui no Couto Pereira, é uma pedreira. Esse Bragantino é um time muito bem treinado pelo Wagner Mancini, está realizando. Ganhou do Corinthians de goleada, ganhou do Mirassol fora, empatou com o Mirassol fora, acabou empatando agora final de semana com o Santos ontem. Mas ele tem um bom elenco, viu? Tem um bom elenco. Ele tem um ataque, esse Bragantino. E acho, viu? Joga melhor. Quisera eu ser técnico, esse ataque de um Bragantino. Sacha jogando muito, hein? Sacha, como é que defesa. chama? E eles venderam o John, hein? Que era o grande meio-campo, que era o camisa 10. Verdade. Mas reforçaram-se com qualidade. A verdade é o seguinte: tenho minhas dúvidas em relação tanto ao Atlético como ao Curitiba. Acho que não tem elencos qualificados para estar
com tranquilidade disputando o Campeonato Brasileiro. Carecem de reforço, carecem. Claro que o Atlético ainda não colocou em campo alguns jogadores, o Curitiba também tem jogadores para estrear. Vai ter que colocar agora quarta-feira, vai ter que né? colocar, nós vamos ver. Ou vai fazer o teste? Eu tenho a impressão que nós temos que dar tempo ao tempo. Eu não vou dar esse tempo, não. Porque todo primeiro jogo vale... como 38. Claro. Nós temos um exemplo disso. Você começa mal, vai mal. Exatamente isso. Zé. E você tem que aproveitar essa largada de campeonato e fazer pontos, porque os times ainda estão alguns se organizando. Então, este é o detalhe. E as nossas equipes, lamentavelmente, tanto o Curitiba quanto o Atlético, me parecem não estar preparadas. Não. Assistimos aí os jogos do Paranaense, do time principal do Atlético, do time principal do Curitiba, das bases que atuaram em outras partidas e não tiveram grandes atuações. O Curitiba deu um parecerzinho no clássico, ganhou o clássico, mas só jogou um tempo no segundo tempo. No todo, não fez uma grande partida. E vamos lembrar aquele Corinthians do Carille, que largou, fez uma gordura enorme na reta final, perdeu um monte de jogo e mesmo assim... Tá louco, nem pensar. E mesmo assim foi campeão. Uma largada boa, vai longe. Agora, Eduardo, vamos fazer uma pergunta. Não falta dinheiro no Curitiba por causa da SAF. Não. E não falta dinheiro para o Atlético por causa do Mário Celso Petralha. E agora? Vamos lá. Ontem jogador aí ganhou. Estão esperando o quê? Os 5 primeiros jogos? Faltam jogadores. A única coisa que eu ainda... é que todos os estaduais vão continuar jogando. Eles vão também jogar entre eles lá, tal, pode ser. Mas depois de março, a verdade é o seguinte, capitão, a verdade é o seguinte, eu acho que a gente não pode, tá difícil de fazer qualquer análise, porque você olha, o Atlético Mineiro, venceu o Cruzeiro, mas o Cruzeiro foi o time... primeira vitória, né? Também tem isso. Mas o Cruzeiro é o time que mais investiu, né? Então, quando você vê as equipes brigando nos seus campeonatos estaduais e não oferecendo um comportamento à altura do seu investimento, isso me assusta. Aí você vê o Inter vinha jogando mal o Campeonato Gaúcho, enfrentou o Grêmio, mudou. Clássico. O Internacional, que chama e assim foi o clássico ganharam os clássicos, mas estavam mal nas campanhas. Olha, assim foi o clássico que foi o grande jogo. É o Grenal, é o Atletiba. Aí você pega o Fluminense. Enfim, todos os campeonatos estaduais estão mostrando que os times não estão preparados. Exatamente. Essa é a grande verdade. Não, ninguém estoura janeiro, então, é difícil. Essa questão de estarmos começando um campeonato brasileiro nesse mês de janeiro ainda, e tendo os campeonatos regionais, com as equipes não tendo o devido tempo de preparação, de pré-temporada, e aí você vê essas alternâncias na equipe. Não joga porque tem que preservar que o jogador... Dá um exemplo, o Palmeiras tomou 4-0 do Novo Horizontino e teve que colocar o melhor time nesse clássico de sábado. Então, capitão, isso está mostrando que nós vamos ter um campeonato nas primeiras rodadas. Uma mistureba danada. Então não dá para fazer análise. Tem que aproveitar. Mas então, o Cebolinha... Quem aproveitar, ótimo. Mas não estou preocupado com os outros, eu estou preocupado com o time Atlético. O Cebolinha ontem, numa frase, ele definiu muita coisa, capitão. Perguntaram para ele, perdeu para o Fluminense. Ele disse, olha, cometemos erros que não deveríamos cometer. Realmente faltou concentração. Contra o Corinthians na Supercopa no final de semana, eu tenho certeza que o time estará mais bota o time concentrado. Apertou, o discurso do Cebolinha é o mesmo discurso do Cássio, goleiro do Cruzeiro, após a partida, as mesmas colocações. Justificativa todos têm. Justificativa. Não nos concentramos bem, perdemos oportunidade. Então você faz o que na vida? É que a cabeça vamos sair para outra. Mas você faz o que na vida? Pois é. Você só joga futebol. Nós não estamos... Você entra em campo e diz que não está concentrado. Eu não estou atrás de justificativa. Você vai fazer vai trabalhar, o teu trabalho é esse, a tua produção. Infelizmente, você não faz o que tem que fazer. Infelizmente, o nosso futebol está nivelado por baixo. Temos que ser coerentes. Precisamos analisar aquilo que está acontecendo no futebol do Brasil,
futebol do Brasil carece de qualidade. Não, mas nós temos bons jogadores. De qualidade. Sabe o que é? Infelizmente são internacionais, são estrangeiros. Olha, infelizmente. o desnível... Colombiano, estão chegando mais colombianos aí. Agora, para os colombianos é ótimo. Eles são muito bons jogadores, os colombianos. São excelentes jogadores. É horrível para o futebol brasileiro. O Eduardo, o Atlético está com 10 estrangeiros. 10 estrangeiros do Atlético Paranaense. O desnível financeiro e a falta dessa qualidade que o Edemar está falando é o que está prejudicando o nosso futebol. Ontem eu estava assistindo o Vasco da Gama, a maioria do time do Vasco da Gama é colombianos, estrangeiros. O colombiano que vem para cá tem dois fatores. Primeiro, ele vem ganhando mais que o dobro que ele ganhava lá na Colômbia. Segundo, uma vitrine como o futebol brasileiro é um sonho de qualquer jogador. Tá, e agora, outro vitrine detalhe, de alguns times, né? Aí você pega o jogador Marcão, que é da base do Atlético, e que havia ficado de fora os 2 primeiros jogos, porque não tinha renovado. E aí você descobre que o rapaz que ganhava 20, 30 mil, está pedindo 300 mil para renovar. Exatamente. O desnível, a parte financeira. Como é que... Peraí, um garoto agora, não provou nada. Não provou nada. No jogo que ele entrou, ninguém aguenta, foi responsável. O Arias, que foi um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. Tá indo mal lá. Não tá indo bem. Mal. Mas sabe quanto que ele ganhava no Fluminense? Era um dos menores salários. Ganhava 350 mil. Não gostou, né? Ele não gostava. Era um dos melhores jogadores. Volta para ganhar quanto? Daí o Marcão pede 300. Deixa o Eduardo completar do Marcão. O Marcão entrou num jogo aí... Contra o Azures, lá em Pato Branco, o Atlético perdeu de virada... Porque as 2 falhas dele. O problema aí o cara veio pedir 300 mil. 300 mil. E o Arias ganhava 350. Então você tem que trazer um colombiano. Eu sou do tempo a lenha, viu? Estou descobrindo isso. Esse é o grande problema. Se paga além do que realmente o jogador merece e das condições que os clubes têm de pagar os jogadores. Realmente, eu acho que tem muito clube jogando dinheiro fora com determinados jogadores. Mas, elencos inchados, 30, 40 jogadores... Mas é um negócio que ou paga ou não tem jogador. Mas eu estou dizendo que o jovem da base está pedindo 300 mil. Edemar, onde você vai pegar jogador? E o que ele fez para... Vou colocar o Edemar. Você quer saber mais o Gabigol? O Santos paga 1.200.000 se o Cruzeiro tem que repassar 2 milhões. Mais 2 milhões. Edemar, você é presidente de um clube hoje no Brasil. Sei. Se você não traz jogador, eles te tiram. Tiraram agora o presidente de São Paulo dizendo que era dinheiro, caramba. Não, mas não foi isso, não. Porque tem uma coisa, joga o cara que vai entrar no lugar do Casares, joga. O Corinthians, essa baderna toda. Não, mas eles seja erraram, você então eles se completaram com o dinheiro da equipe. Tem do clube. Eduardo, pode olhar. Todo time que tem SAF não tem réu. Não tem roubo. E os times que ainda estão vivendo de glória, não sei o quê, Santos não tem SAF, o Corinthians não tem SAF e muitos outros times não têm SAF. Aí ninguém quer entrar nessa coisa de SAF porque não tem cartão corporativo, não tem cartão corporativo. Você viu o rombo? Agora, vamos voltar ao jogo. Esse assunto de salário é impressionante, né? Tiquinho Soares, Curitiba pretendia trazê-lo. É absurdo. Não dá. Ele está jogando nada. Anunciaram a possível contratação, a torcida já se posicionou contrariamente nas redes sociais. Não está jogando nada. Mesmo. E o Tiquinho, ele foi muito bem no Botafogo. No Santos não jogou nada. Mas foi bem em 2024. Exato. Você sabe porque ele foi bem? 2025 já não foi bem. Não jogou nada. Porque tinha uma Almada, não jogou nada. Entrou alguma vez no time do Santos e não fez nada. Sabe qual é o salário desse rapaz? 900 mil reais. Ele foi enganado. O Charles que não pode enganar. Mais gatilhos, né? Ele lembrou bem. Quem que não joga com Almada e Savarino? E Luiz Henrique ainda, pela ponta. O Eduardo teve lá no jogo do Atlético. Por favor, vamos ao lá. Jogo 4-1, né? Vamos falar do nosso. Jogou com o time. O Atlético e gols bonitos, né? Com os garotos e com alguns reservas. Vamos lá, do vai time falando, principal. a cena ali. Então vamos lá. Os garotos é que se destacaram os garotos, e o Chiquete é que fez a festa. Exatamente, foi o melhor do jogo.
É assim, capitão. O Atlético começou, vocês vão perceber os primeiros movimentos, dominando o jogo, indo para cima, mas insistindo no cruzamento das bolas da intermediária. Mas eles estavam fechados lá? Estavam fechados. Eles fizeram uma linha de 5 e uma linha de 4 na frente. E deixaram o número 9, o Eric, sozinho lá no ataque. Esse foi um golaço. Né? Então o gol do Atlético, ele sai a partir do momento que o Atlético começa a jogar pelos lados, ganhava, tocando, né? Sim, tinha que abrir a porteira. Abrir a porteira. E só foi abrir a porteira aos 31 minutos, até lá foi difícil. Abriu aos 31, na sequência veio o gol do João Cruz, que foi também um belo gol. E esses canhota, né? E ele que não é canhoto. E esses garotos, capitão, o João Cruz e o Dudu, já são jogadores já confirmados, pronto, né? Eu acho que estão prontos para atuar. Faz parte do elenco. Agora, o Chiquete é um jogador que entra, é um pé direito que entra pela esquerda. É um garoto que tem velocidade, que tem um bom chute. Ele entra naquele facão da esquerda para o meio e aí ele bate de efeito. O goleiro não pega, capitão. Coitado do goleiro, estou vendo aqui do time do Maringá, né? Esse foi o primeiro tempo. Né? No segundo tempo, o Atlético voltou para liquidar. 2 minutos fez o terceiro. Mas esse é o serviço, né? O fez outro é fraco. Não adianta ficar tocando. Vamos ganhar de goleada. Isso. Fez o terceiro, deu uma arrefecida. E aí, as mudanças do Atlético, elas não são boas. Sabe? O treinador, ele perde o ritmo da equipe quando faz as mudanças. Exato. Aí o Atlético caiu, o Galo fez um gol, e aí ele, acordaram, viram que se ele faz um segundo, poderia estragar o jogo, e ele fez o quarto, aliás, um golaço também do Riquelme, de fora da área. É um garoto que é volante e tem uma boa presença. Eu esqueci, garoto. Os gols foram bonitos. Gols muito bonitos no jogo do Atlético. Foram 2 do Chiquete, um do João Cruz e outro do Riquelme. O Atlético mostrou personalidade, jogou mais. Mesmo no momento que estava jogando menos, esse jogo de quarta-feira, o que você acha de mudança? Muda tudo. O time todo vai jogar? Muda tudo. Vai jogar. Eu vi o Inter ontem, que é isso. Vem o time titular. Vem o time principal, ainda algumas indefinições para saber em relação a alguns jogadores que chegaram tarde, né, que não estão talvez fisicamente bem preparado, mas você não dá para... Você tem que ter um jogador como o Teran, que tem que entrar na zaga. Se ele não tiver 100%... Jogando? Não. Porque ele não está 100%. O Esquivel, por exemplo, entrou nesse jogo. Nesse jogo contra o Galo, o Esquivel entrou para ganhar ritmo, para melhorar. O Edemar viu o Carboneiro jogar no Internacional? Não. Deixa eu ver. Uma velocidade. Grande jogador. Ele vai daqui, vai. Ele arranca numa velocidade impressionante, conduzindo a bola, né? Borré jogando muito, marcou gols, né? Borré. E o 10, como eu esqueço o nome dele, que era o craque. Alain Patrick. Esse aí é o craque. E o lateral, o Bardabé, 35 anos. O lateral corre muito bem. 35 anos. Para quem diz que não pode jogar Série A, e o Weber também? Não vou culpá-lo. Ok? O crescimento do Inter, aqueles 3 gols, meu Deus, não há que... O crescimento do Inter na partida foi espantoso. Eu prefiro dizer que o Inter foi absurdo criar os jogados que eles criaram, perdendo o jogo. O Everton ainda vai fazer o quê? O Everton acabou praticando algumas defesas super importantes. Então, é isso que eu digo. É um absurdo. O time sofreu, né? O Everton não teve culpa nenhuma na derrota. Quem teve méritos foi o Internacional, né? Subiu então, capitão, muito de produção. Esse é um jogo para a gente saber, aí agora sim, aquilatar em que termos o Atlético vai enfrentar esse campeonato brasileiro. Você escala? Você, da tua cabeça. Eu acho que ele tem que entrar com o que ele tinha de melhor, que é o Santos, o Benavides na direita, o Teran. Se ele não tivesse... Não está em condições ainda. Não, mas eu entrava com ele. Com uma perna só. Se bem que... É melhor que você tirar ele depois do que... É melhor que todos ali. Se bem que o Atlético tem se dado bem jogando no Beira-Rio. Mas o Atlético em 2019... Não vamos comparar. Não vamos comparar o time vamos lá na campeão no Beira-Rio. Vai lá, o Eduardo sabe bem. Benavides, o Arthur, o Terans. Se ele for com 3 zagueiros, e é bem provável que ele vai com 3 zagueiros, ele deve entrar com Aguirre, Terans e Arthur.
e daí o Léo Derek na esquerda. Isso, concordo. Eu acho que existe uma dúvida em quem jogar como volante, primeiro volante. Eu gostei do Portillo, que é um jogador que veio, chegou agora, que veio do colombiano. Talleres, e é um jogador argentino. Não, é colombiano. Colombiano. Estava jogando na Argentina. Estava jogando na Argentina. Colombiano. E aí ele tem o Zapelli, né, para jogar. E eu entraria com o João Cruz. João Cruz. Boa, claro. E aí ele tem... Viveiros, joga? Viveiros, entra com o Viveiros. Claro. Tá? Ele tem a opção do Julimar ou entrar com outro jogador, talvez para ser mais precavido. Mas é o Julimar. O Julimar é titular no Atlético. Mendonça não está bem, né? Característica aí, e o Mendonça, ele entraria com 3 atacantes, mas o Mendonça jogando na frente, que é onde ele se destacou. Mendonça é não peso como morto. ala. Ele jogou no Ceará bem. Na minha opinião, o Mendonça é um jogador peso morto. Já jogou no Ceará, já jogou no Santos. Nunca me agradou. Nunca me agradou. Eu não vi, eu vi que o é um jogador que atende às necessidades do técnico. Agora vamos chegar um pouco mais. Dá para ficar esperando só com esse elenco quando o abril chegar, não é? Em setembro. Está contratando e tem um elenco. O Atlético já é uma. O Atlético está contratando o Atlético tem o Gilberto, um lateral direito que veio do Palmeiras, que é um jovem ainda, mas muito bom. Tem um outro zagueiro lá que também. Beleze, não é? O Beleze que está jogando no time da base, mas eu não. Aliás, o Beleze já está negociado para sair do Atlético. Aliás, está contratando o lateral do Palmeiras, quando o lateral que era do Atlético, o Kelvin, está no Palmeiras e é o titular. Ele foi embora, mas isso foi tempo, né? Ele foi vendido. Faz tempo. Aliás, fez um belo gol. E o Kelvin, a torcida não está gostando dele, embora tenha feito o gol. O Atlético está contratando um atacante chamado Cetré. Esse é um grande jogador. Jogar pelo lado direito. Um investimento alto que o Atlético vai... E onde ele vem? Ele vem da Argentina. Do Estudiantes de La Plata. Contratou o volante lá, que foi do São Paulo também, né? Que é veterano. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Contratou o Luiz Gustavo. Se ele estiver bem fisicamente, é melhor. Não, ele vai entrar, não. O Luiz Gustavo não está bem. Dispensou. Não joga mais. Eu vi ele jogar os últimos jogos de São Paulo. E dispensou, ou está dispensando o Juliano, né? O Juliano pediu. O Juliano já foi liberado. O Juliano está a caminho de um clube. O Juliano está fora. Aliás, o Giovani já está bem de vida. Ele poderia ajudar o Paraná, você quer dizer. Vocês não acham que o Eu acho. É possível. Eu acho que ele poderia. Eu acho que ele viria para colaborar. Vocês não acham que o Paraná possa tê-lo como um jogador para colaborar com o time. Ele já viveu tudo de glória. Paraná. A história do Juliano eu conheço muito bem desde menino. O Juliano foi aquele. O Juliano foi aquele. Ele era caixa de um supermercado, não era ele? Não, ele foi. A história do Juliano é melhor, viu, Hidalgo? Ele começou muito garoto já a jogar no Paraná, foi morar lá no Paraná com 11 para 12 anos. Foi morar na concentração lá no Boqueirão, sabe? E é um menino muito bom. Depois ele, muito sério. Ele casou, o Marchetti, o falecido Marchetti, era o padrinho de tudo do Juliano. Foi padrinho de casamento do Juliano. É um excelente rapaz. Onde ele foi, ele deixou a marca e foi um grande jogador. Eu ele também. Tem problemas físicos, clínicos. Não, a idade também vai pegando. Ele começou a jogar futebol com 10 anos. Eu lembro do Juliano. Um campeonato no Santos. E aquele Santos, ele fez bom campeonato. E outro rapaz que saiu, que foi jogar lá no Rio aqui. Você lembra bem do seu tempo, que joga com a perna esquerda, que é outro grande nome do Paraná. Foi negociado. O Eltinho? Não é o Elton, jogar no meio campo. Thiago Neves. Thiago Neves. Esse foi bom jogador também. Foi craque, né? Agora, eu faria aqui um pedido. Onde que anda o Thiago? Thiago está no Rio de Janeiro. Eu faria aqui um pedido para a direção do Paraná, porque o Giovani, tenho certeza, porque ele já fez o que tinha que fazer dentro do futebol como jogador. Juliano, desculpe. E com a raça dele e tudo, o Paraná precisa de uma identidade. Qualidade técnica, ele precisa ter uma o Paraná de um cara de identidade mesmo. E depois ele fica no clube, vai auxiliar o clube, pela experiência dele. Se não tem dinheiro, primeiro inteligência, traz aqueles que podem colaborar.
Olha, e tem um jogador revelado pelo Coritiba, que não teve muita chance no Coritiba, está jogando no futebol da Itália, vai ser negociado pelo... Ele joga, acho que no Como, né? E vai ser negociado com o Napoli por 120 milhões. Mas e o Coritiba vai ganhar 1,5 milhão pelo que consta ainda de... Mas não ganha o jogador? Giovani. Falando em ganhar, você de casa... Tem um garoto que apareceu bem no Coritiba, zagueiro, já está no Paraná. O Romauro, ele me corta o cachê, Zé. Ele me corta. O lobo da comunicação não é fácil. Se inscreva no canal Metapá, dê o like, com esse dedinho aperta o like e compartilhe com os seus amigos. Obrigado. Vamos lá, Edu. Então, uma informação agora, que é a possibilidade do Atlético jogar contra o Foz do Iguaçu no meio de semana. Isso é uma informação que surgiu agora, porque o Atlético não joga a segunda rodada no Brasileiro. O jogo seria contra o Corinthians. Interessante. O Corinthians ele vai jogar está jogando Supercopa, né? Uma coisa assim. Então há a possibilidade desse jogo de Foz ser antecipado, tá? E aí para o Atlético, né? Seria interessante. Claro. Agora, uma vitória de início daria um tchan, né? Agora, voltando, capitão, nós vamos mostrar vamos ver o jogo do Curitiba de Cascavel. Estou demorando porque eu estou com vergonha de ver o que acontece com uma cidade importante no oeste do estado como Cascavel, que tem um belo estádio de futebol, que está vazio sempre e não tem mais time de futebol. E parece que, não sei se... Você sabe, lá, o Cascavel, lá é o problema, eles gostam muito do Internacional e do Grêmio. A campanha do Cascavel esse ano foi pífia, tanto é que vai brigar para não cair. Eu já fui fazer... 70% da população ou é Grêmio ou é Eu fui fazer um jogo lá por causa do clássico deles lá. Eu já contei aqui que uma ocasião, né? Nós vendemos porque eu era da direção do Paraná, nós vendemos o jogo com o Internacional para Cascavel. Uma grana muito boa, e a crítica veio, a crônica contra nós, mas nós fomos para Cascavel, chegamos lá em Cascavel, só dava pessoal com camisa do Internacional pela cidade, aquele auê. Jogo do estado com a torcida contra. O estádio lotou, gente, barbaridade, levamos uma boa grana na arrecadação também, fora o cachê levado. E daí o que aconteceu? O tal de Fernando, um centroavante, que não teve uma boa passagem pelo Paraná, nós trouxemos lá de Itu. O Fernando, naquele dia, estava inspiradíssimo. Marcou 3 golos, como dizem os gaúchos, e nós ganhamos do Internacional lá em Cascavel. A partir de um determinado momento, o Paraná jogava tão bem que os torcedores passaram. Vocês também foram jogar em Maringá, não foram? Jogamos em Maringá lá também. Não deu certo. Lá perdemos para o Corinthians. Eu fui fazer um jogo amistoso. Lá é pior. Lá também, perdemos para o Corinthians. No regional completamente lotado, o Coritiba foi jogar com o Internacional. Também um jogo desses amistosos aí, lá pelos anos 90. Agora, Londrina também, VGD. VGD foi um sonho tal. VGD não. Estádio Café. O Estádio do Café, inaugurado, foi bom, 1977. Londrina chegou entre os 4 naquele ano, foi bacana tal. Mas aquilo foi como o Londrina começou a sumir, aquilo ficou um gigante, né? Agora essa volta ao VGD vai fazer o Londrina se mexer para vir para a série A, né? Londrina passou assim. Londrina passou um período, depois dessa fase áurea. 77, né? Eu morei em Londrina um ano e foi bem no período que o Londrina foi lotava campeão. O estádio, lembra? O Estádio do Café era sempre Flamengo, cheio. Corinthians. Independente do jogo. Grandes públicos do Café. A partir do momento que o Londrina começou a ter presidente, como aquele que vendia boi para pagar o elenco, eu não me lembro o nome do cidadão, que era um absurdo. Vamos dizer, a partir de terminou a era Jaci Scaff. Aquela foi o maior, né? Carlos, grande presidente do Londrina. Enfim. Agora me foge o nome, Carlos. Depois dessa era que começaram aqueles presidentes. O loucos, CPF, CNPJ diferente. Até a chegada do grupo do Sérgio Malucelli, e que a torcida não engolia. Tá? Exatamente.
A hora que a LS, né, eu não me lembro o nome enfim, saiu de Londrina, e que um grupo gestor de Londrina assumiu, aí é sentimento. o Londrina está voltando. Então essa condição hoje de jogar no VGD é a recuperação de um passado. Para que o Londrina possa resgatar o passado, para o Londrina voltar a ter corpo. Você sabe, como nós falamos aqui de Cascavel, que a torcida é internacional, o norte do Paraná é paulista. Londrina, Maringá é paulista. Corinthians e São Nosso Paulo, estado é Então, retalhado nessa parte esportiva. Então nós sempre tivemos essa separação, porque era muito mais fácil você ir a São Paulo assistir um jogo do que se vinha a Curitiba e até assistir. Hoje, né? Então até sempre hoje. existiu essa divisão no estado do Paraná. Até isso, E traziam muitos jogadores paulistas para o norte do Paraná. Né? Então, a partir do momento do interior de São Paulo. A partir do momento em que o Londrina conseguir essa recuperação, eu acho que ele volta para o Estádio do Café, até por uma questão de condições de colocar público, né? Agora vamos para alguns minutos de silêncio, esporte, passar os lances, eu diria, no esforço de reportagem. Não sei, nós vamos passar no porque esforço mesmo. Porque jogo ruim. Triste. Eu comecei a ver o jogo, vi até o final, falei, como é que joga com o Bragantino? Mas eu joguei porque o outro está descansando. Essa conversa é fiada. Passa aí, é uma vergonha o que jogou o Curitiba em Cascavel. Eu não sei se nós abordamos esse assunto já, mas tem uma informação que o Curitiba está tentando trazer o atacante Keno, que joga já está certo, hein? Está certo, o Keno já está certo. Jogador de lado e volante. Ele não é mau jogador. Certo, ele não é mau jogador, ele é útil. Né? Não, ele é bom jogador. Ele é um bom jogador, ele mas ainda não jogou no Paraná. Acertou. Mais um está em detalhes sinais de acertar. Não, mas vai acertar, já está tudo lá do Rio. No Rio já está avisado. Com o Fluminense. Tem uma galera que pedia da rescisão com o Fluminense, ele já rescindiu. Já soube lá da galera lá do Rio. O que não vem para o Curitiba. O que não dá é só o mesmo que jogou no Paraná no começo de carreira. O Fernando Seabra ele já tem lá na frente que o Curitiba não tinha. Hoje ele já tem. Bom, tem o Lucas Ronier, né? Mas ele já tem lá o Breno. O Lucas Ronier precisa colocar a cabecinha no lugar, não é, Hidalgo? É muito temperamental, muito briguentinho. Subiu a cabeça o estrelato dele. Eu acho que alguém no Curitiba, psicólogo, alguém tem de chamar esse rapaz no particular e ter uma conversa muito séria com ele. Ele está prejudicando ao time e se prejudicando, porque jogador de bola ele é craque. Agora tem de colocar a cabecinha no lugar. O ano passado ele foi o segundo jogador que mais recebeu cartão amarelo. Não, um atacante. Ele recebeu mais cartão amarelo que o Maicon. Aí o Ronier tem o Breno Lopes. Pode ajudar Keno. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Lá, pelo menos alguma coisa está bom lá. Capitão, é verdade. Olha que eu queria lembrar que hoje, dia 26 de janeiro, há 5 anos, 2021, o Paraná Clube era rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro ao perder para o Oeste, na época de Itápolis, por 1-0. Fase ruim. E o Paraná Clube, hein? O Paraná Clube está se organizando. Vamos falar do Curitiba, que é o assunto do momento. Capitão, o Eduardo tem uma abordagem aí do Curitiba. Eu quero dizer o seguinte, o Curitiba... Eu estou ali vendo os lances. O Curitiba tem um centroavante, não tem centroavante. Não tem. Porque o Curitiba traz o Breno Lopes, que não é centroavante. O Pedro Rocha não é centroavante. Quebra galho. Ele vai ter que trabalhar muito nesses jogadores, e aí o treinamento não continua lá, não? Não, já foi embora. Está no Vila Nova. Com a chegada do Keno, eu imagino que o Keno possa ser o titular. Tá? É um jogador que tem habilidade para jogar pelo lado, e aí ele vai ter a facilidade. O problema é quem aciona esses atacantes. Que veio lá... O ponta baixinho? É o baixinho. Lavega. É habilidoso, hein? Mas não joga. Se tiver o Breno não joga. E o Keno, eles são... Vocês se empolgaram com o lance do rapaz. Viu? É habilidoso. Vocês se empolgaram com o cruzamento e fizeram dele o melhor do mundo. O Keno e o Breno tem história. Tem história. Na última partida ele já não jogou nada, né? Não. A zaga do Curitiba, eu estou vendo. É um jogador mediano. Você viu lá, né, Demar?
Foi até Eu o assisti final. o jogo. E olha o Se gol que fosse um bom aconteceu. jogador, não teria ficado no Fluminense. Não, mas aí o dele no Fluminense é outra história. É a noite. Ele Aliás, trocava O dia pela noite. E aí não pode trocar aqui? Aliás, o Não, Coritiba... porque ele é da seleção uruguaia e capitão da Sim. seleção sub-20. Tudo bem, Quer tem dizer, qualidade, tem qualidade. Ruim ele não é. Não, ruim não Só é. que o problema é que chegou no Brasil, ficou Pois é, Eu mas falei a, aqui a depois- noite do Rio, virou- claro, é bem melhor do que a virou noite lobisomem. de Curitiba. Ganhava Mas aqui 50 tem tanto conto, veio- quanto. Ganhava 50 pau. Maria veio- Chuteira tem em tudo veio- que é lugar. Veio ganhar 300 mil aqui no Rio, aí pronto. Eu falei aqui depois do Atletiba, e fiz uma situação ao comportamento do Josué em relação àquele jogo. Nesse jogo contra o Cascavel, ele voltou, tomou um cartão amarelo de graça. Ali no canto, né? Na parte, quando ia bater um escanteio. Foi ali onde é colocada a bola, aquele receptor onde é colocada a bola, foi lá, chutou, tomou de graça. O Curitiba Agora, precisa tomar atenção, Demar, ele me parece um jogador muito... eu tô vendo- Suporte da bola. Eu vi agora o Suporte da gol, bola, do, exatamente. o gol do Cascavel. Não, foi um Tem erro. que repetir. Aquela famosa É isso aí. atravessar. Fernando Selva, o- por favor, seu Pega- técnico, jamais Atravessar a bola. Então, atravessou Lateral, o atravessou. Pega o jogador lance marcado. do Toninho Cerezo na Copa Igualzinho. do Mundo. Né? Perdemos Quem um queira. mundial. Não aprenderam. Perdemos Eu não sei um qual é a mundial. tua opinião, a opinião de vocês. Há quem queira culpar o Jaci. Não, De jeito Ele nenhum. tava marcado. O Biro, o Jaci. Digo, Biro, o rapaz Cara, lançou chegou a na bola frente. pro atacante do Cascavel. Cara, O que chegou o na- Jaci vai fazer? O Então, atacante entrou batendo, Zé, saiu na cara do goleiro. tem horas. Erro do João. Aquele Erro que- fatal. atravessou a bola Atravessou e a o Jaci bola. estava marcado. Exatamente. Às vezes, O Jaci estava marcado. às vezes há coisas males que vêm pro bem, não é o ditado? Então, pode ser que isso ele aprenda. É um rapaz Claro, novo, é jovem ainda. jovem, tem muito na carreira a aprender. Mas é uma coisa elementar, atravessar a bola na frente da área. Cerezo é um E o maior segundo exemplo. aspecto, e o segundo aspecto é querer, sabe, essa história de sair jogando com toquinho. É. Tá apertado? Põe pra fora. Ainda, É mais, feio. ainda mais quando o time Mas não tem toma gol. qualidade Se que ele sai der um bico pra jogando. frente, tava tudo bem. Se você tem essa certeza, sai jogando. Agora, se você não, Não, tem, joga pra fora. Olha, eu Foi continuo. muito mal, foi infeliz ao todo. Você vê esse gol que aconteceu? O Josué parou, né? Uma qualidade, bola que né? veio aqui. Agora, o gol do Curitiba é de uma bela feitura. É, veio uma aqui, bela do trama. Josué, Veio, Uma veio bela trama, e o Jaci. cruzamento, e o Josué inteligentíssimo tocou pro meio. Essa foi bem. Bom, eu conservo aquela opinião de início de programa que nós não temos elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. E isso por permanência, hein, Zé? Não, a gente tem experiência, né, Zé? A gente tem experiência. Temos de ser claros, não é? Ainda que estejam jogando um campeonato paranaense, que os Mas outros o estão brasileiro, jogando. de uns anos para cá, já há Daqui a algum pouco vem a tempo, Copa do Brasil. algum tempo o Campeonato Brasileiro se define. Aqueles que lutam pelo título, que estão Não, isso cada eu sei. vez diminuindo. Não, né? peraí, Cada vez diminuindo. não tô tanto, não cheguei. Antigamente nós tínhamos 4, 5 times brigando pelo brasileiro. 10, 3. Agora estamos aí com Três. 3 no máximo, né? 3 no máximo. Palmeiras, Flamengo e mais um. acabou. Cruzeiro. Cruzeiro agora, né? Vamos ver, né? Vamos ver. E 12 a 20. É a briga pela intermediária, por ser intermediária e 12 briga a para não 20, cair. 12 a 20. Então, Já falei isso essa é a aqui situação, faz né? tempo. Não, Mas é no histórico campeonato. futebol. Gente, nós vamos ficar sempre nessa. Ficar na Série A. Manutenção, O exatamente. campeonato do Manutenção, Curitiba. eu não estou sonhando não, hein? Aqui já tá bom É a demais. O realidade. campeonato do Curitiba e do Atlético é manutenção. Manutenção. Ficar E manutenção. na 12ª, na 10ª, E olha, se porque puder se na cair 10ª, ótima. Americana, né? se Na cair mo- é um retrocesso de Veja 3, bem. 4 anos. Sim. Demar, manutenção tem que ganhar em casa. Exatamente. Não O pode, importante é ganhar não em casa. pode perder em casa. Em E o casa, Curitiba- pior das hipóteses, fecha empate. tudo. Nesse detalhe que vem a preocupação. Desde quando o Curitiba não ganha em casa? É, Desde outubro. mas Desde eu tô, outubro. eu tô lembrando que se não ganhar em casa, Então, isso que você lá fala fora é ruim, hein? importantíssimo, Lá né? fora é ruim. Então, Importantíssimo. sabe o que a torcida do Curitiba, do Atlético, eu acho que o Atlético ainda vai ser um pouco mais ousado. Eu vejo o Atlético com melhores jogadores, com time mais E com formado, técnico que já tem É. 8 meses de trabalho. que já tem uma experiência, né, à frente. Eu vejo o seguinte, o Curitiba vai ser aquele time de
goleiro e mais 10 na frente. E joga pelo que Deus quiser, por uma bola. Tá? Correria. É correria. Sai um Chutão contra-ataque, sai um contra-ataque, uma De falta, um repente em pênalti. casa, né? Pra E torcida Dentro de ajuda. casa, capitão. E dentro bola de casa, parada. E bola parada. você vai ver, o exemplo vai ser o Bragantino. Se o Bragantino jogar para cima do Curitiba, é que o Curitiba está esperando. Eles têm É, tal Se o Bragantino É o que o Curitiba esperar, precisa, né? se o Bragantino esperar, o Curitiba não sabe o que fazer. Não sabe, E não. tem um detalhe, né? O técnico do Curitiba é o ex-técnico do Bragantino. E qual é o Conhece o elenco detalhe? do Bragantino. Mas ele tem E jogadores. qual é o detalhe? Tem um tal de Mosqueira. O técnico não joga, né, capitão? O técnico orienta. Mudou muito o técnico elenco do treina. Bragantino. O Wagner No tempo Mancini do um dia foi técnico do Curitiba. É. Mosqueira. Não, mas eu digo da atualidade. O Fernando Seabra foi recente, antes do Mas Wagner Mancini, era o técnico do ter Bragantino. trabalhado aqui. Ele conhece o atual elenco. Quanto tempo ele já saiu do Bragantino? Mudou Faz tudo. tempo. Mudou o massagista, mudou Mudou a mulher time. que dá Ele o já teve no café. Cruzeiro, Muda deu todo certo. mundo. Muda tudo. Agora, capitão, tem o seguinte, jogo técnico, não, eu trabalhei lá, eu sei, mudou tudo. Mas hoje você tem a TV. Claro. É só você puxar o jogo, você Olha, assiste eu o vou jogo falar que você com quiser do orgulho. mundo A hora inteiro. que você É quiser. muita Do mundo desculpa, inteiro. é muita Você me desculpa. faz lembrar. Desconhecimento de momento- qualquer time é ignorância. Você faz lembrar um momento que eu não posso esquecer. Até mandaram uma revista para mim. Acho que eu passei para vocês acho que era a revista Placar, tal Dirceuzinho comigo. com você. O Dirceu não jogava no Curitiba, foi jogar no Botafogo. E quem era o técnico? O Tim. Esse jogo foi em 72. O Tim, na hora de sair do clube, tinha tomado um vinhozinho lá no Pasquale. Foi lá no Pasquale, contou a história dele. Chegou e estava a Aimoré Moreira do lado dele. Aimoré Moreira, campeão do mundo. Ele falou bolacha, porque a Aimoré é bolacha. Biscoito, né? biscoito. Eu estou indo porque só eu tenho que ir, porque não dá para levar todo mundo. O time está pronto. Quando ele falou isso, todo mundo tem a sua vaidade, né? Todo mundo tem a sua vaidade. Ele falou, mas o Aimoré já tratou de querer mudar e saiu em 2, 3 meses, foi embora. E campeão do mundo. Curitiba, campeão do Não mundo. fez nada, foi mal Mas a Aimoré no Curitiba. o Tim foi embora. Ele foi embora, o Tim. Aí ele vem com o Botafogo. E nós ganhamos do Botafogo. Acho que foi 2-0. E o Dirceu, naquela foto, o Dirceu, eu falei para ele, estou abraçado e falei assim, você sabe como era aqui, você estava aqui. Porque ele ficou rodando lá, porque era a bola aqui, ali, você sabe como é que nós jogávamos aqui. Ganhamos o jogo. Quer dizer, é a vontade. O Tim era um monstro, ele arrumou tudo, mas aqueles que ficaram ganharam do Tim. Claro. É isso que eu quero dizer, então. Porque é jogador que ganha, né? Técnico não joga, né? Eu acredito mais se você tiver um elenco. Virou modinha. Tem que ter time. Se o Atlético tivesse hoje o Fernandinho, o Thiago Heleno. Então eu vou dizer uma coisa, outro jogo eles ajudariam muito, experiência e tal. O Pablo, eu até teria mais gostava ritmo, do Pablo, capitão. mas bom, Não teria eu estou em O Thiago foi dúvida. lá, não conseguiu jogar, né? Mas ele foi jogar lá no Esporte Quebrado. Aí, Coelho, quantos meses pararam? Coelho, Tem que ver Canóbio. isso, né? O Canóbio, aqui maltrataram o pantufa? Canóbio, né? Hein? É o pé de pantufa. Hoje tá na reserva maltrataram. do Atlético Mas- Mineiro. Entrou ontem no final do jogo. Não, o Canóbio está no Canóbio Flu. tá titular do Canóbio Fluminense. está no o Flu. Canóbio do Fluminense. Jogando muito Tô lá, falando do hein? Coelho. Perdeu um Coelho pênalti. entrou O Coelho estava machucado, né? Sofreu uma Canóbio bateu contusão, né? dois, perdeu os Gente, dois. não tem jogador. Para Eu você acho que montar essa é um a grande grande time, constatação. não tem jogador. Por Então, isso que os colombianos, dinheiro tem. O equatorianos estão chegando a toda hora, né? Curitiba capitão. tem dinheiro, Atlético tem dinheiro. Não tem jogador. Aí é que tá. Então, quando a gente às vezes fala, precisa contratar, a grande pergunta, Quem? Quem? Aonde? Da o onde? Pedro parou. E Né? cadê o O patamar Pedro salarial? quem parou. Então, Pedro quem? quem? Né? Será, O Pedro quem vou fazer parou. uma pergunta aqui. Quem é o CEO do Atlético e do hein? Curitiba, que é o dono do... Uma O pergunta. senhor é o Mário Celso do
do Atlético. Uma pergunta aleatória. Ele está contratando uma empresa, assim. Esses dias eu falei aqui num cidadão chamado Orlando, que está vindo do Dallas. Aquele que está escrevendo lá de Orlando. Ele está contratando a empresa dele, não ele. Mas ele vem para cá, a empresa dele, não, está contratando a empresa para coordenar toda a parte do Atlético. Isso é um outro trabalho. Todo mundo achou que estariam contratando o cidadão. Vou fazer uma pergunta maldosa aqui. Será que daqui 5 rodadas a torcida do Curitiba não vai dizer que saudade do Mozart? Porque o risco de tomar um monte de sacola de gols o Zé, de Bragantino, eu fraguei agora. Eu acho que o campeonato brasileiro é diferente, a posição dos jogadores será outra. Não acredito em goleadas. Não acredito, com toda sinceridade. O Curitiba tem jogadores experientes que podem dar uma boa resposta. Escuta essa. Eu estava olhando, Zé, quando você disse que o cara está em Londres fazendo tudo isso. Zé, você teve diretor do Paraná, tinha alguém de lá resolveu o teu problema. Resolver o problema no É uma loucura isso, Zé. Ali você observando o comportamento dos jogadores, é que você tem que tomar as posições como diretor. De longe você não consegue. Mas o Eduardo estava chegando a uma explicação sobre essa contratação. É que uma coisa é você trabalhar com o time, a outra coisa é você trabalhar com o clube, com a organização. E a organização, se você fizer um bom planejamento, né, adequado, dentro daqueles conceitos que a equipe tem, você pode obter resultado mesmo de longe. Né? Hoje tem quantas... Se fosse assim, tem uma empresa aí que tem ali, que é grande, que tem uma estátua na frente, ela não seria bem administrada, porque o cidadão mora em Brusque, tem 180 lojas no Brasil. Baseado nisso, Curitiba perdeu hoje muito tempo. A facilidade das comunicações, né? É muito grande. O Curitiba perdeu tempo, não porque veio esse grupo aí que arrumou a casa, mas perdeu tempo de acertar esse lado esportivo. Essa é a minha preocupação, não deles, porque eles estão atrás. Eles não vão perder dinheiro. O Curitiba errou na contratação do CEO e na contratação do gerente de futebol, que era o Arthur. Hidalgo, o Amodeu, no Grêmio, já perdia. Ele foi proibido pelo presidente de chegar perto do departamento de futebol, porque ele gostava de cornetear, aqui, né? Pode ser aqui ele mandava e desmandava. Podia ser uma grande pessoa. Bom, aí é outra coisa. Exato, mas como dirigente... Nós temos que ficar expectantes com relação ao comportamento que terão Atlético e Curitiba nesse Campeonato Brasileiro de Futebol. É uma incógnita, na verdade. Porque tudo pode acontecer. Nós estamos discutindo aqui, mas não tem um elenco adequado e coisa e tal. E daqui a pouco, os outros. E os outros? Edemar, eu não tenho nenhuma dúvida do que nós estamos falando aqui. Não, nós vamos sofrer, Edemar. Dúvida eu não tenho. Eu não tenho dúvida porque eu estou vendo o elenco. Não dá para ter vendo o elenco. Capitão, não dá para ter a certeza de que as coisas não vão dar certo. Estamos analisando Nós temos dúvidas. A fase do Bragantino e a fase do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro em comparação ao do Curitiba. Mas o Cruzeiro também, o Cruzeiro na estreia do Campeonato Mineiro perdeu pro Pouso Alegre por 2-1, aí goleou numa partida por 5-0, o Tite parecia que estava comemorando o título de campeão mundial, saiu correndo abraçado. Eu não vou tomar isso de exemplo, eu quero tomar... A cabeça dos jogadores vai estar no Campeonato Brasileiro. E perdeu no Campeonato Mineiro mais uma vez agora, né? Campeonato Mineiro perdeu o jogo de final de semana também. Eu sempre fui positivo, eu sempre fui, vamos lá. Não baba-ovo, não sou baba-ovo. Mas sempre vamos lá. Claro. Mas depois do sofrimento de ficar 3 anos numa Série B, e com dinheiro, aqui tem que resolver. Agora, vai resolver? É relativo. O cidadão pode vir aqui no Curitiba e falar, tá bom, Hidalgo, nós temos o dinheiro. Onde é que está o jogador? Onde é que está o jogador é a função deles. Esse é o problema. Eu acho que a gente achar que a SAF tem dinheiro, eu acho que é relativo, capitão. Eles têm um valor que eles vão investir no clube. Tem um orçamento, né? Eles têm um orçamento. Já a SAF tem, então traz o Pelé. Né? Vai lá em Santos, na cova lá,
ressuscita o Pelé e Tá bom, tem orçamento. Não é. Agora é o seguinte, tem um orçamento. também eu vi isso no futebol no meu tempo. Quanto é a tua folha de pagamento de salário lá? É 100 contos. O time vai jogar 100 contos. Exatamente. Exatamente. Você está num grande time? Não, 1 milhão. Então o teu time vai jogar 1 milhão. Não tem. Olha, eu estou falando com toda a experiência que eu tive como jogador de futebol. Esse em é o grandes futebol, times então. que eu joguei, graças Isso é a Deus. vida. E é a vida, pô. E o clube que não tinha. Olha. O clube é que não tinha dinheiro para tocar e pagar no dia. Mas elenco tinha. Era o elenco que tocava. Diferente. Vocês sabem disso, pô. Hoje tem dinheiro para pagar em dia, mas não tem, né? Era diferente, Mas né? tinha jogadores. Você trazer um Tinha grande mais jogador jogadores. do que... E você sabe que tanto o Curitiba como o Atlético, nesse período, né, final da década de 60 e década de 70, trouxeram grandes jogadores. Você é um exemplo. Você é um exemplo. Não, o Paraná, você não viria para cá se não tivesse um né? investimento na época. O Paraná trouxe grandes jogadores também na época. Tanto é que fez, fez 5 títulos seguidos, né? Adilson e o Tigre. Que time, hein? Porque havia Serginho Prestes. Porque havia jogadores de mais qualidade. Não, é por isso que eu estou aqui falando. Se não tiver qualidade, é difícil. Você pode ganhar um jogo. Mas não ganha o campeonato. Exatamente. Tá bom, né, o papo? A gente foi um pouco, não condescendente, mas nós somos... só diga lá. Um assunto que nós já falamos aqui tantas vezes, a questão do racismo. Sim. O técnico do Botafogo, ele falou que está sendo taxado aí de racista, de homofóbico, porque ele usou uma expressão que foi que o Botafogo teve um dia negro. Não, aí é brincadeira, né? Não, aí não. Aí é brincadeira. Aí é polarizar demais também. Até porque, até porque, olha, ele teve que se retratar. Não, tá difícil, é um cidadão de uma outra cultura. Ele está vindo de um outro país onde nada disso existe. E ninguém perdoa. Um absurdo, sabe? Isso então eu acho negro, qualquer pessoa fala. Não, mas não pode. Não pode. Não está se referindo a uma pessoa. Que teve uma noite negra. É uma expressão. Não, isso fala-se há 100 anos. Claro, você vai falar isso. E outra. Nós temos que arrumar outro vocabulário na bola. O Mário agora é afrodescendente de chocolate. Nos anos 60, viu? Nos anos 60, eu me lembro, as transmissões da TV Tupi de São Paulo, TV Tupi, o narrador era o falecido Mário Moraes. O Mário Moraes dizia que o Pelé pegava lá, vai ele, o negão, lá vai o negão. Hoje não pode. Não pode. Mas o Pelé só era chamado pelo jogador de negão. Dentro do campo, quer saber, para encerrar? No campo, pega o negrão, pega lá, ele está atrás, pega. Era o Pelé. Ele nunca se botou assim contra um jogador e falar, não faça isso comigo, falar nunca. Pejorativamente, daí é outra situação. E tinha o jogador aqui, o jogador o pai dele é dono de hotel em Cascavel. O crioulo. O preto, né? O preto, jogador, imagina se estiver jogando com o nome de preto. É o apelido dele desde criança. Encerramos? Vamos lá, um papinho rápido. Quarta-feira. Quarta-feira. Espero que o Coritiba jogue um futebol que não jogou esse ano. Que surpreenda a sua torcida e não perca para o Bragantino. Ao time do Atlético, resta a esperança de que o Atlético consiga repetir as boas apresentações que fez em outras ocasiões diante do Internacional dentro do Beira-Rio. Zé Domingos. Expectativa de que os times paranaenses façam bons jogos e tenham bons resultados. Muito grato, até outra. Eduardo. Eu espero que na quinta-feira, quando a gente aqui voltar, falarmos de futebol, que a derrota ou a vitória, né, ela não seja motivo de justificativas tão esdrúxulas quanto a foi novamente a do técnico do Atlético Paranaense, o João Correia, que alegou que o campeonato paranaense estava muito ruim porque tinha um grupo forte e um grupo fraco. Como é que você vai, na hora de distribuir,
saber que um grupo é fraco e que outro grupo é forte. Vai justificar, Ele sim, é um português? na casa do... É um português? Do português. Mas Tá semana dito, passada cara. eu já tinha O Raios falado uma no outra parto, né? máxima aí, né? Também. Fala, Mion. Aí eu, depois Meta dessa pra do- esporte. Depois dessa do Edu, eu só pedi Firme. pra você se inscrever e dar um like. Esse João Correia, viu? Esse João Correia me lembra um cidadão que foi na casa, um português foi na casa, o Manuel foi na casa do Joaquim, choveu muito. Aí o Joaquim falou, Manuel, durma aqui em casa. E foi lá arrumar a cama para o banho. Daqui a pouco olhou, o Manuel tinha voltado, todo molhado. Eu falei, o que aconteceu? Fui em casa buscar o pijama. Romauro, obrigado a todos. Atentos, hein? Quarta-feira começa o tão sonhado Série A. Ó, bateu Um a abraço a campainha. todos. Net Esporte Clube chegou à frente.